Essa semana eu quis gravar um vídeo um pouco diferente do que a gente vem falando e devido a ter uma experiência que eu tive nos últimos 15 dias, que é falando sobre meio ambiente. Normalmente não é um assunto que eu costumo abordar aqui no canal, né? A gente tem umas aulas voltadas para determinados assuntos e normalmente meio ambiente eu não coloco. Entretanto, essa semana eu me deparei com uma situação interessante. É uma coisa boba. O relógio de parede da minha casa parou. Não é nada de excepcional, nem digno de nota. Entretanto, quando eu troquei a pilha, ele não funcionou. E o estranho é pensar que quando eu tentei abrir o relógio, vocês vão ver a foto dele aberto. Vocês vão ver que existem milhões de pecinhas, coisinhas, e nenhuma delas podia ser substituída, nenhuma delas podia ser trocada. E o que queimou no relógio foi uma bobagem, mas ele é soldado de uma maneira tal que eu não pude fazer a troca. A peça custa 30 centavos, mas eu tive que jogar fora um relógio, que custa 30 reais, porque essa peça de 30 centavos não pode ser trocada. E aí me ocorreu de fazer esse vídeo para a gente falar sobre obsolescência programada, que é a maneira que que o comércio e a indústria se utiliza para vender cada vez mais e mais. Se as coisas não quebram, elas não precisam ser trocadas. Então, para que fazer uma coisa que vai durar, né? Então, eles fazem com a qualidade suficiente para que a gente compre e ache que vale a pena, mas que não dure tanto assim. Isso começou com a lâmpada, né, que foi o primeiro objeto que, na verdade, se observou que seria interessante que durasse pouco, para evitar, né, que não se vendesse mais, até porque nós temos agora uma capacidade muito maior de produzir do que de consumir. Então, a gente precisa gerar módulos de consumo. Então, a quantidade de lixo produzida no Brasil e no mundo é tão tamanha que é uma coisa fora do comum. Eu vou colocar algumas fotos para vocês verem enquanto eu falo, para vocês perceberem essa questão. E vocês vão ver que existe uma quantidade de lixo absurda sendo gerada por pessoa, uma quantidade absurda sendo gerada pela indústria, pela agricultura. E tudo isso vem dessa questão da obsolescência. Essa obsolescência ela pode ser programada no sentido da qualidade no sentido estético. No sentido da qualidade, seria o objeto não estar mais qualificado para o uso. Ele vai queimar, no caso de uma lâmpada, ele vai quebrar, no caso do meu relógio, vai ser o computador que ele não mais baixa os programas que você precisa, vai ser o smartphone que não atualiza mais, ou que não baixa os aplicativos da moda. Então, a obsolescência estética é diferente. O objeto ele está pleno para uso, mas você não quer mais usar, porque ele não combina mais com você ou não está mais na moda. Então, por exemplo, são sapatos, roupas, aparelhos eletrônicos, veículos. Em certo momento, mesma época, no início do século XIX, quando surgiu a questão da obsolescência da lâmpada, também surgiu a lógica da obsolescência dos veículos. Para analisar, por que os veículos todo ano eles mudam a sua estética para que as pessoas sintam a necessidade de trocar? A gente sabe que um veículo com 1 ano de uso, ele não é um veículo ultrapassado. Entretanto, ele muda radicalmente a estética do veículo e não a mecânica, para que você se sinta com a necessidade de trocar aquele veículo. Então você analisa que esse tipo de estratégia é uma estratégia para vender cada vez mais. E o que é que isso traz? Produção de resíduos sólidos. A gente tem uma quantidade fora do comum de resíduos que são produzidas e que não tem destino, lixo eletrônico principalmente. Então a gente tem uma quantidade de lixo eletrônico, de objetos que não servem mais, que a gente não tem como fazer uso e eles são jogados na natureza. Natureza esta que, veja só, nós dependemos dela para viver. Então nós estamos como se estivéssemos jogando lixo, sei lá, na nossa sala, em cima da nossa cama. Seria a mesma lógica. E esse lixo ele tem um tempo para se degradar. E dependendo do tipo de lixo, porque muitos produtos eletrônicos têm produtos muito tóxicos dentro deles, como por exemplo chumbo, cádmio, lítio, e esses produtos eles são tóxicos não só para o ser humano, como também para a natureza, a fauna e a flora. A natureza esta que nos dá os produtos que nós vamos nos alimentar, então a gente acaba consumindo isso na forma dos nossos alimentos, na forma da nossa água, então na forma da nossa chuva. Então a gente está submetido à poluição que a gente não enxerga, não é só a poluição na questão da respiração. E por que eu estou falando tudo isso?
porque eu estou vendo toda essa questão da pandemia, em que ao invés de estar se preocupando com resolver o problema da pandemia e se investir pesadamente na vacina e se investir pesadamente na prevenção, estão abrindo shoppings. E o que é um shopping? Um shopping é uma ode, o shopping é um elemento de consumo. Então as pessoas, né, a partir do dia 22 de junho aqui em Pernambuco, vão começar a voltar aos shoppings. Para quê? Para comprar roupas, sapatos, relógios? Então, não há necessidade desse tipo de consumo, mas as pessoas, para manter a roda do capitalismo, para manter a roda do consumo sempre girando, a gente precisa disso. Muitos de vocês vão perguntar, sim, e os nossos empregos? Mas a gente não pode ter empregos intelectuais, a gente tem que só ter empregos que gerem lixo. Eu me pergunto, por que uma pasta de dente tem que vir dentro de uma caixa? Porque ela não pode vir apenas com um lacre e a gente tirar o lacre e usá-la. Precisa ter uma embalagem sobreposta. Se você compra um produto, por exemplo, da Natura, que se diz sustentável, ela vem com o perfume, que é uma embalagem. Aí ela vem com uma caixa de papel. Dentro dessa caixa de papel vem vários objetos de papel para poder manter o vidro preso. Depois ela vem com uma embalagem plástica. Depois vem com uma sacola plástica que vem com um frufru de papel dentro da sacola. Plástica não, desculpa, a sacola de papel. Só porque é papel não quer dizer que não polui? Claro que polui. Então essa sacola da Natura, ela é extremamente, ela não é sustentável. Então a Natura tem um discurso nesse sentido, né? Um discurso de publicidade, mas na verdade não é. Então, por que tantas embalagens sobrepostas? Por que não pode ter apenas a embalagem do perfume, a embalagem do shampoo? E utilizar um material que não seja quebrável. Então você analisa que isso tudo sustenta a indústria da embalagem, que cresce cada vez mais. Hoje ela representa 58% das indústrias do Brasil. Então você vê, a gente só fabrica embalagens, praticamente. Mais da metade das indústrias está fabricando embalagens. Então eu fiz essa reflexão, pensei nisso, fiz uma comparação com relação à pandemia e muito me preocupei. As figuras que vão aparecendo aqui vão meio que explicando isso que eu falei, né? Então eu espero que isso tenha sido um alerta para que a gente reduza esse consumo. Não é nos privarmos das coisas que a gente quer possuir, mas é consumir com consciência para evitar que a gente gere tantos resíduos desnecessários e comprar e dar preferência a produtos que sejam sustentavelmente corretos e que eles sejam ecologicamente corretos e não comprar produtos que não sejam. Vou dar um exemplo. Fui ao mercado e fui comprar ovos, coisa do dia a dia, simples. Cheguei lá, a mesma bandeja de ovos de 12 ovos custava, se eu não me engano, ovos. Eu não compro 30 ovos por R$11 porque eu não concordo que as galinhas devem ser industrializadas e ficarem presas sem nem poder bater as asas nem andar para poder a gente comer ovos. Então eu não compro esse tipo de ovo para não favorecer esse tipo de indústria. Então eu fui comprar uma bandeja de ovos e a bandeja de ovos que tinha a embalagem de papelão, que é ecologicamente mais correta, ao invés da embalagem de isopor, e que o ovo era orgânico, que eles chamam de galinha feliz, era o mesmo preço da outra. Então a embalagem de papel ecologicamente correta, com ovos sem hormônios, com a galinha que não está infeliz, custa o mesmo preço da outra. Então é uma questão de escolha. Então a nossa responsabilidade está dentro da escolha dos produtos que a gente consome. Então a gente pode sim consumir isso, certo? E não vai pagar mais. E dependendo, pode até pagar menos. Tem produtos que eles já têm essa responsabilidade. A Sadia mesmo lançou o frango bio. O que é isso? Produtos bio já existem na Europa. São produtos que não levam conservantes, que não levam antibióticos, que não levam flavorizantes, emulsificantes, todas essas coisas para realçar sabor, para conservação. Então o frango bio que a Sadia lançou também, tem outra marca, Kirin, se eu não me engano, é Kinko, alguma coisa assim que eu vi, que também os frangos, né, as galinhas, elas não recebem hormônios, elas não recebem antibióticos, então elas crescem naturalmente. Então você não está consumindo o antibiótico que a galinha consumiu. E aí quando você precisar desse antibiótico, ele não faz mais efeito em você, porque você já consumiu ele o tempo todo. E o pior, era o mesmo preço do que é ruim. Então por que não comprar o que é ecologicamente correto? Então espero que essa mensagem fique, vocês reflitam, principalmente nesses tempos de pandemia, e pensem bem na hora de consumir as coisas e obviamente tem preferências, marcas e produtos que têm esse compromisso, né? E analisar esse compromisso que se de fato está sendo cumprido.